A chuva não era apenas água naquela noite. Era um manto, uma bênção líquida enviada pelos orixás para abafar o som da morte que se aproximava. Mateu estava agachado na lama espessa da encosta da Mata Atlântica, a floresta densa que servia de coroa verde traiçoeira para o topo da rocinha. O cheiro era de terra molhada, folhas apodrecidas e do óleo de arma que impregnava suas roupas encharcadas. Ele não era mais o gerente de escritório que contava dinheiro nos fundos de uma padaria no valão. As últimas semanas, narradas nas cicatrizes que agora cruzavam seus braços e na dureza de seu olhar, o haviam transformado. Ele era um espectro, um fantasma que voltava para assombrar a casa que um dia construíra. Ao seu lado, Dente, um soldado leal que sobrevivera ao expurgo do comando anterior, ajustava a alça de seu fuzil FAL 7.62. O metal negro brilhava sobre a luz fraca da lua que tentava, sem sucesso, furar as nuvens de tempestade. Eles não eram um exército naquela noite. Eram uma lâmina cirúrgica. O plano, desenhado em mapas sujos dentro de um esconderijo na Vila Vintém, era audacioso em sua simplicidade. Infiltrar-se pela parte mais alta, a área do Laboriô, neutralizar as sentinelas do terceiro comando, TCP, e abrir uma brecha para a força principal que aguardava o sinal lá embaixo, no asfalto. Mateu ergueu o punho, um sinal universal no calão mudo da guerra do tráfico. O grupo de 5 homens parou. À frente, a silhueta de uma caixa d'água se destacava contra o brilho alaranjado e difuso das luzes da favela abaixo. Era o posto avançado Alfa, o olho que tudo via no topo do morro. Se o TCP mantivesse aquele posto, qualquer tentativa de retomada seria suicídio. Seus fuzis apontados para baixo transformariam as vielas estreitas em corredores de abate. Sem rádio, Mateu sussurrou, a voz mal se sobrepondo ao ruído da chuva nas folhas de bananeira. Faca e silêncio. Eles acham que somos lenda. Vamos mostrar que somos pesadelo. Eles avançaram rastejando. A lama fria entrava pelas mangas, mas Mateu não sentia frio. O que ele sentia era uma queimação no estômago, o gosto amargo da traição que ainda não havia sido lavada. Ele se lembrava de Elias, seu amigo que ele fora forçado a matar. Lembrava-se da arrogância de Cobra, o auditor da prisão que havia alienado a comunidade. Tudo aquilo havia levado a este momento. A ADA havia perdido a Rocinha não por falta de balas, mas por falta de alma. Agora, para recuperá-la, eles precisavam ser demônios. A 30 metros do posto, Mateu avistou a sentinela. Era um garoto, não devia ter mais de 17 anos, vestindo uma camisa de time de futebol falsificada e fumando um cigarro de maconha, a brasa vermelha dançando na escuridão. O garoto estava relaxado, confiante na vitória que o TCP havia conquistado semanas atrás. Ele ria de algo em seu celular, alheio ao fato de que 5 predadores o observavam da orla da floresta. Aquela complacência era o maior erro de qualquer soldado no Rio de Janeiro. A vitória nunca é permanente, é apenas um intervalo entre 2 tiroteios. Mateu ergueu o punho, um sinal universal no calão mudo da guerra do tráfico. O grupo de 5 homens parou. À frente, a silhueta de uma caixa d'água se destacava contra o brilho alaranjado e difuso das luzes da favela abaixo. Era o posto avançado Alfa, o olho que tudo via no topo do morro. Se o TCP mantivesse aquele posto, qualquer tentativa de retomada seria suicídio. Seus fuzis apontados para baixo transformariam as vielas estreitas em corredores de abate. Sem rádio, Mateu sussurrou, a voz mal se sobrepondo ao ruído da chuva nas folhas de bananeira. Faca e silêncio. Eles acham que somos lenda. Vamos mostrar que somos pesadelo. Eles avançaram rastejando. A lama fria entrava pelas mangas, mas Mateu não sentia frio. O que ele sentia era uma queimação no estômago, o gosto amargo da traição que ainda não havia sido lavada. Ele se lembrava de Elias, seu amigo que ele fora forçado a matar. Lembrava-se da arrogância de Cobra, o auditor da prisão que havia alienado a comunidade. Tudo aquilo havia levado a este momento. A ADA havia perdido a Rocinha não por falta de balas, mas por falta de alma.
Agora, para recuperá-la, eles precisavam ser demônios. A 30 metros do posto, Mateu avistou a sentinela. Era um garoto, não devia ter mais de 17 anos, vestindo uma camisa de time de futebol falsificada e fumando um cigarro de maconha, a brasa vermelha dançando na escuridão. O garoto estava relaxado, confiante na vitória que o TCP havia conquistado semanas atrás. Ele ria de algo em seu celular, alheio ao fato de que 5 predadores o observavam da orla da floresta. Aquela complacência era o maior erro de qualquer soldado no Rio de Janeiro. A vitória nunca é permanente, é apenas um intervalo entre 2 tiroteios. Mateu ergueu o punho, um sinal universal no calão mudo da guerra do tráfico. O grupo de 5 homens parou. À frente, a silhueta de uma caixa d'água se destacava contra o brilho alaranjado e difuso das luzes da favela abaixo. Era o posto avançado Alfa, o olho que tudo via no topo do morro. Se o TCP mantivesse aquele posto, qualquer tentativa de retomada seria suicídio. Seus fuzis apontados para baixo transformariam as vielas estreitas em corredores de abate. Sem rádio, Mateu sussurrou, a voz mal se sobrepondo ao ruído da chuva nas folhas de bananeira. Faca e silêncio. Eles acham que somos lenda. Vamos mostrar que somos pesadelo. Eles adançaram rastejando. A lama fria entrava pelas mangas, mas Mateu não sentia frio. O que ele sentia era uma queimação no estômago, o gosto amargo da traição que ainda não havia sido lavada. Ele se lembrava de Elias, seu amigo que ele fora forçado a matar. Lembrava-se da arrogância de Cobra, o auditor da prisão que havia alienado a comunidade. Tudo aquilo havia levado a este momento. A ADA havia perdido a Rocinha não por falta de balas, mas por falta de alma. Agora, para recuperá-la, eles precisavam ser demônios. A 30 metros do posto, Mateu avistou a sentinela. Era um garoto, não devia ter mais de 17 anos, vestindo uma camisa de time de futebol falsificada e fumando um cigarro de maconha, a brasa vermelha dançando na escuridão. O garoto estava relaxado, confiante na vitória que o TCP havia conquistado semanas atrás. Ele ria de algo em seu celular, alheio ao fato de que 5 predadores o observavam da orla da floresta. Aquela complacência era o maior erro de qualquer soldado no Rio de Janeiro. A vitória nunca é permanente, é apenas um intervalo entre 2 tiroteios. Mateu ergueu o punho, um sinal universal no calor mudo da guerra do tráfico. O grupo de 5 homens parou. À frente, a silhueta de uma caixa d'água se destacava contra o brilho alaranjado e difuso das luzes da favela abaixo. Era o posto avançado Alfa, o olho que tudo via no topo do morro. Se o TCP mantivesse aquele posto, qualquer tentativa de retomada seria suicídio. Seus fuzis apontados para baixo transformariam as vielas estreitas em corredores de abate. Sem rádio, Mateu sussurrou, a voz mal se sobrepondo ao ruído da chuva nas folhas de bananeira. Faca e silêncio. Eles acham que somos lenda. Vamos mostrar que somos pesadelo. Eles avançaram rastejando. A lama fria entrava pelas mangas, mas Mateu não sentia frio. O que ele sentia era uma queimação no estômago, o gosto amargo da traição que ainda não havia sido lavada. Ele se lembrava de Elias, seu amigo que ele fora forçado a matar. Lembrava-se da arrogância de Cobra, o auditor da prisão que havia alienado a comunidade. Tudo aquilo havia levado a este momento. A ADA havia perdido a Rocinha não por falta de balas, mas por falta de alma. Agora, para recuperá-la, eles precisavam ser demônios. A 30 metros do posto, Mateu avistou a sentinela. Era um garoto, não devia ter mais de 17 anos, vestindo uma camisa de time de futebol falsificada e fumando um cigarro de maconha, a brasa vermelha dançando na escuridão. O garoto estava relaxado, confiante na vitória que o TCP havia conquistado semanas atrás. Ele ria de algo em seu celular, alheio ao fato de que 5 predadores o observavam da orla da floresta. Aquela complacência era o maior erro de qualquer soldado no Rio de Janeiro. A vitória nunca é permanente, é apenas um intervalo entre 2 tiroteios. Mateu ergueu o punho, um sinal universal no calor mudo da guerra do tráfico. O grupo de 5 homens parou.
À frente, a silhueta de uma caixa d'água se destacava contra o brilho alaranjado e difuso das luzes da favela abaixo. Era o posto avançado Alfa, o olho que tudo via no topo do morro. Se o TCP mantivesse aquele posto, qualquer tentativa de retomada seria suicídio. Seus fuzis apontados para baixo transformariam as vielas estreitas em corredores de abate. Sem rádio, Mateus sussurrou, a voz mal se sobrepondo ao ruído da chuva nas folhas de bananeira. Faca e silêncio. Eles acham que somos lenda. Vamos mostrar que somos pesadelo. Eles avançaram rastejando. A lama fria entrava pelas mangas, mas Mateus não sentia frio. O que ele sentia era uma queimação no estômago, o gosto amargo da traição que ainda não havia sido lavada. Ele se lembrava de Elias, seu amigo que ele fora forçado a matar. Lembrava-se da arrogância de